começando o primeiro painel de ministros. Um encontro semanal que abordará temas polêmicos como eutanásia, aborto, racismo, legalização de drogas e muitos outros. Os temas que serão abordados nesse primeiro encontro são homossexualismo e hermafroditismo. Para participar desse primeiro encontro, contamos com a presença do pastor Ailton e do pastor Josafá. Lembrando que para assistir este programa na íntegra, é só acessar youtube.com/Comunidade Batista 1. Vamos começar a primeira rodada de perguntas e eu vou estar passando a palavra para os pastores. A primeira pergunta que temos para hoje é: qual a diferença de GLBT, que seria gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, e hermafrodita? Transsexuais, eu creio que gay é o homem que não exerce o seu papel, né? Ele tem uma opção em tornar-se gay, em ser gay. Lésbica é uma mulher que não quer exercer o seu papel, optou em ser uma mulher-homem. Uma mulher-homem, um homem-mulher. Agora, bissexual seria ambos os sexos que tomaram opção pelas duas partes. Transsexual, eu creio que é aquele cidadão que toma não só a decisão por o ser do mesmo sexo, mas como opta pela a castração do membro e quer viver como uma mulher, quer ser aceito como uma mulher, enfim, e quer ser respeitado, quer ter os seus direitos como se fosse uma mulher. Agora, o hermafrodita, eu creio que é um problema genético, um cidadão que nasceu com a questão dos dois sexos. E é um problema que ser tratado, aí no caso, já é uma questão de ordem médica, onde as pessoas vão verificar lá qual é a questão da predominância, se é masculino, se é feminino, aí tem que ser cada caso estudado. Então, não quer dizer necessariamente que ele seja um gay, uma lésbica, enfim. Aí já eu creio que já é mais um problema genético do que comportamental. Tem também, no caso, os transgênicos, aquele pessoal que eles não sabem o que são. Então, nem todo transgênico é gay, por exemplo. É homossexual ou bissexual. Então, aquele cara gosta de vestir de mulher, a mulher gosta de vestir de homem, e você olha assim, você não sabe, afinal, é homem ou mulher. E, necessariamente não é homossexual. Então, tem o caso do transgênico também. E no caso do hermafrodita, então, os médicos, a questão pode ser desde o parto, desde a barriga da mulher, a concepção, teve um problema ali, gerou um problema, geralmente alguma coisa hormonal, alguma patologia, a barriga da mãe ainda, e aí a criança se forma com os dois sexos, ou às vezes ele tem só uma parte do aparelho reprodutor, de um sexo ou do outro. Então, por exemplo, às vezes, por fora, se olha assim, parece um menino, mas por dentro o óvulo tem ovário, por exemplo. Então, por fora parece um menino e por dentro tem ovário, ou o contrário. Segunda pergunta é: qual seria o procedimento para o convertido que é gay, lésbica, bissexual, transexual ou hermafrodita? Como tratar desses casos? Bom, na minha visão, como qualquer outro cidadão, seja ele gay, lésbica, simpatizante, bissexual, ele tomou uma decisão de andar com Cristo. Na minha visão, ele é aceito como um membro da igreja, um cara que aceitou a Cristo. A Bíblia diz que Deus não leva em conta a época da ignorância do homem, e eu creio que a partir do momento que ele é arrolado como membro, é tratado cada caso em um caso. Lembrando que esse homem ou essa mulher que era gay, lésbica ou simpatizante, bissexual, era um ser que estava nas trevas, agora foi transportado para a luz e vai ser tratado como qualquer um outro membro que tornou-se adepto do cristianismo. Eu acho que o caso mais complicado aí é quando o sujeito ele passou pela cirurgia de mudança de sexo, e depois ele se torna cristão e ele entende, na visão do cristianismo, que cometeu um erro. E ele resolve, então, voltar ao que era antes. Aí não tem como, né? Se ele fez a cirurgia, não tem ciência para fazer isso hoje. É complicado também o camarada que tem problemas hormonais e ele tem uma pulsão sexual muito forte. E o cara se converteu, como é que faz então? Então você não pode chegar para o cara e falar assim: agora você se casou, você era homossexual, masculino, né? Você era homem, gostava de homem, agora você se converteu, agora você tem que gostar de uma mulher, vou arrumar uma moça para você namorar.
Sendo que o cara não está no sangue dele, está na mente dele. Ele não tem aquela natureza. Como é que você vai ensinar um cara a ser homem nesse sentido? Ou uma mulher que a vida inteira teve relação com outra mulher, agora vai ter que se casar com outro homem. Como é que vai ser uma situação dessa? Então, não é tão simples assim. Então, como o Josa falou, cada caso é um caso. Tem que estudar a vida do sujeito, qual é o tipo de homossexualismo que ele vivia, analisar a homossexualidade dessa pessoa, ver quais foram as causas dessa homossexualidade, tratar a causa e, a partir da causa, então, você estabelecer. Alguns casos, que é o mais comum, a pessoa, quando se converte num caso desse, geralmente ela vira o famoso eunuco. Ela se priva de qualquer atividade sexual para poder se manter na contenção, né? Se o camarada é bissexual, por exemplo, estava casado, então é mais difícil, porque aí ele tem uma responsabilidade com a esposa ou com o marido de ser heterossexual com aquela pessoa, não mais bissexual. É um pouco mais complicado, mas tem que tratar caso a caso. Qual o procedimento eclesiástico, baseado em textos da Bíblia e na palavra, para tratar de pessoas que são homossexuais e que não se sabe se o problema é comportamental ou se é cultural, congênito? Qual seria o procedimento adotado através da Bíblia para resolver esse tipo de problema? Nesse caso, vai depender da causa da homossexualidade da pessoa. Por exemplo, não a única causa, mas uma das causas de homossexualismo é a pessoa que se envolve com magia negra. Então, a gente sabe, na cultura brasileira, o camarada que se converte para um centro de umbanda, por exemplo, então se converteu, né? Passou a frequentar e começa a receber uma entidade tipo pombagira, essas coisas, ele sabe que 6 meses ele vai agir como homem e 6 meses como mulher. Essa é a prática de quem recebe esse tipo de entidade na magia negra, na umbanda, etc. Então, se nesse caso, é o caso dessa pessoa, veio por influência de espiritismo, magia negra, essas coisas, aí o tratamento, vamos dizer assim, se faz um exorcismo, faz um trabalho de libertação, aí resolve. Só que, isso nesse caso, só que existem várias causas para a homossexualidade. Então, tem que descobrir qual é a causa primeiro, aí descobrindo a causa, aí tem que ver qual é o remédio bíblico, o que a palavra ensina e tem que ser usado como remédio para tratar da pessoa. Mas de qualquer caso tem que ser tratado, de qualquer maneira. Primeiro tem que descobrir o que é. Tirando o caso do hermafroditismo, homossexualismo é pecado? Sim, é pecado. A Bíblia condena a prática homossexual, né? Deus não aprova esse relacionamento, uma vez que Deus fez homem e mulher, e Deus abençoou o homem e a mulher e tornou-se uma só carne. Eu creio que com a questão do pecado que entrou na raça humana, em toda a humanidade, veio todo tipo de maldade, entre eles o homossexualismo. A outra pergunta anterior que falaram, que perguntaram aqui, acerca do homossexualismo. Acho que a igreja ela deve ser contra a qualquer tipo de bandeira. Então, exemplo do homossexualismo, do erotismo. Enfim, o cara que é heterossexual, tem um cara que se justifica o adultério porque ele é heterossexual. Não, mas Deus tem que entender, eu sou homem. E Deus também condena o ser que é heterossexual e é lascivo. Assim como o ser que é homossexual e vive na prática do seu homossexualismo. E Deus quer que tanto o heterossexual lascivo como o homossexual se arrependa e tenha uma vida de retidão com o Senhor. Esse é um ponto talvez mais batido pelas pessoas que são simpatizantes ou praticantes do homossexualismo, dizendo que a Bíblia, eles até acham alguns textos bíblicos, dizendo, em tal texto ali não está sugerindo uma atividade homossexual, uma coisa do tipo, né? Só que quando você vai para a Bíblia, na verdade, é muito difícil olhar para a Bíblia e falar que a Bíblia não é contra o homossexualismo. Não o homossexual, né? Mas a prática o homossexualismo, a prática da atividade sexual, se não aprovada pela palavra, pela Bíblia. Então, existem vários textos bíblicos que deixam claro que esse tipo de prática, tanto não só um homem tendo relação com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, mas também coisas mais absurdas, que nem bestialismo, que é relação sexual com um animal, por exemplo. Então, a Bíblia tem que condenar isso em vários lugares. O homossexualismo de forma mais clara, tem mais textos, é mais veemente nesse caso. Então, é difícil você abrir a Bíblia e tentar, vamos dizer, arrancar algumas páginas, tirar algumas coisas dali. A Bíblia não condena. É difícil ler a Bíblia, não tem como você ler a Bíblia e falar que a Bíblia não condena
esse tipo de prática, porque condena, não tem como. Tem que ser muito cego no sentido hermenêutico, né? Tem que ser muito ruim de interpretação bíblica para achar que a Bíblia não condena. Então, se a Bíblia condena a prática em si, não a pessoa que pratica necessariamente, mas a prática em si, então a gente tem que fazer o que a Bíblia ensina. A gente é solidário com a pessoa que tem esse tipo de vida, de comportamento, a gente usa a nossa ferramenta para ajudar essas pessoas, então ajudar a pessoa, mas não vai ser conivente com o pecado dela, esse tipo de pecado, porque a Bíblia também não é conivente. Quais seriam as implicações para a criança adotada por um casal gay? Bom, eu creio que aí não tem como você determinar quais vão ser as implicações. Eu creio que, em geral, se o casal homossexual decidiu adotar uma criança, ele tem que ter o caráter, se ele for cristão, entregou a vida, vamos dizer, a Deus. Um casal que é homossexual e entregou a sua vida a Jesus agora, já estava com esse filho. É nessa circunstância que eu perguntei. Então, digamos, é um casal homossexual que já tinha uma criança, agora aceitou a Cristo, que é uma circunstância. Agora, é um casal, é um cara que já tem uma entrega com Cristo e agora querem adotar um filho dentro de um relacionamento homossexual, já é outra questão. Agora, eu vou responder na primeira. Eu creio que, se eu entendi a pergunta, seria um casal que é homossexual e creio que um dia eles tomaram a decisão com Cristo já tendo uma criança. Seria assim? Eu creio que se ele tiver a mente de Cristo, uma busca com o Senhor, ele se converteu, é recentemente convertido ao Senhor, ele tem que ter a hombridade, o caráter de querer dar um norte para essa criança, não segundo a sua inclinação, segundo o seu erro. Ele vai ter que criar ou se esforçar para isso, buscar meios, a gente sabe como. Aí tem a igreja para ajudar, tem meios que a palavra de Deus pode dar para esse cidadão. E ele não vai forjar a essa criança a desenvolver a questão homossexual. Então, ele é homossexual, ele vai desenvolver, ele vai forçar essa prática no menino. Como? Talvez ele se demonstrando em carícias com o seu cônjuge, ou o menino vai crescendo, ele vai incentivando, ele tem que ter a hombridade de entender que não é a vontade de Deus e de que ele não pode criar esse menino, embora é meio difícil, porque os dois vão estar lá um convívio, por isso é meio difícil você ter uma determinação geral. Mas ele tem que ter a hombridade, vai assim, olha, nós temos essa posição, agora nós nos convertemos, nós estamos tendo a mente de Cristo, a palavra de Deus, eu não posso agora fazer o meu filho que eu adotei homossexual porque eu quero que ele seja homossexual. Uma vez que Deus não fez o homem para essas práticas. Ele tem que ter a hombridade no Senhor em querer desenvolver esse menino de forma natural, sem que ele venha violentar a mente dessa criança. Eu creio que essa é a implicação maior que ele deveria ter. Agora, se ele não é, se ele é cristão, ele tem essa dificuldade, homossexual, ele quer ter um relacionamento homossexual, ou já está nessa prática, você tem que estar tratando com esse cidadão, que já é um outro caso. Então, existem vários casos. Eu peguei uma geral, porque eu creio que, em cima daquela pergunta que vocês fizeram. Se o cidadão tomou uma postura com Deus, ele tem que ter essa hombridade. Se o cara não é cristão, a implicação, a tendência desse garoto ou dessa garota a tomar uma prática para o homossexualismo também, porque é o exemplo que eles têm em casa. Se o cara é cristão, ele tem que ter a hombridade de reconhecer essa falha, de buscar uma ajuda com o Senhor, um tratamento específico, enfim, renúncia, e ter a hombridade de não exercer essa influência negativa no filho, que é uma coisa praticamente difícil, mas é assim que eu vejo. Olha, existem, como você falou, muitas crianças que estão abandonadas e precisam de uma casa, de um lar. E não existem casais heterossexuais para adotá-las. Aí um casal homossexual quer adotá-la, você não vai deixar, você não vai consentir nisso, você vai querer impedimento? A pergunta